Boa noite, então, a todos e a todas, né, cursistas, do nosso curso de astronomia para professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Hoje nós nos encontramos para conversar sobre alguns aspectos que foram tratados no tópico 3, que ainda está em andamento, né? Nós fizemos esse encontro síncrono, diferentemente dos dois primeiros, ainda no período de agendado para esse tópico 3, né? No intuito também de alternar os dias da semana para dar oportunidade para cursistas que não podem, né, nas segundas-feiras, estarem participando conosco hoje. Esse tópico ele foi desenvolvido por mim e, a princípio, nós teremos só eu aqui dos assessores, né, dos professores, conversando com vocês. Talvez o professor Marcos ou outros colegas possam entrar, mas a princípio eles têm outros compromissos nesse dia de hoje. Esse tópico 3 do nosso curso, ele traz alguns desafios, algumas atividades. Ele tem como objetivo principal, né, propor uma conexão, né, nossa com aquilo que acontece ao nosso redor através da observação do céu diurno e do céu noturno. Então, vocês devem ter percebido ao longo das videoaulas e das proposições que foram feitas que o objetivo, né, desse tópico é justamente levar os cursistas e, consequentemente, trazer ideias, né, para aplicação junto aos seus estudantes em procurar observar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, nesse nosso grande laboratório ao ar livre, né, que é o céu, que é o laboratório da astronomia. Aqui, né, eu trago duas imagens nesse primeiro slide, onde mostram, né, a presença do Sol e da Lua à esquerda. Essas duas imagens são essas duas simulações do céu, né? Não são imagens, são simulações feitas através, né, de um simulador de céu que se chama Stellarium, né? Vou até colocar aqui no chat para aqueles que não conhecem ainda, né? O Stellarium, ele é um programa que nós podemos baixar no computador, ele roda no celular também. Coloquem aí no chat vocês já conhecem o Stellarium, já usaram alguma vez? Quem é que já usou o Stellarium? Quem é que usa regularmente? Quem é que usa outros programas, né, de simulação do céu? Se quiser também colocar aí, ó. Tem o SkyMap, principalmente para o celular, né, é bastante difundido, alguns outros, né, aplicativos para celular. O Stellarium eu acho interessante porque ele pode ser usado no computador instalado, ele pode ser usado no navegador do computador e ele pode ser instalado também no celular, na forma de um aplicativo. Eu prefiro usar no computador porque ele me traz mais recursos. Ele também, eu utilizo ele também no planetário, né, para simulação do céu. Então, aqui nós temos o céu de Chapecó em dois horários distintos, durante o dia e durante a noite, né, representando, então, alguns elementos que nós temos no céu durante o dia, como o Sol e a Lua,
né? Em alguns casos excepcionais aí conseguimos observar Vênus também, principalmente para quem tem um olho bem treinado, né? E à noite nós temos as estrelas, os planetas, a Lua também, né? Então, no dia de hoje, a Lua está presente parte do dia e parte da noite, né? Nós estamos aí na Lua crescente. E aqui a gente traz um pouco daquilo que é o desafio desse tópico 3, que é perceber, né, quais são os objetos que estão no céu no período diurno e no período noturno, né? O Luiz colocou ali um comentário, né, que ele usa no computador e ele considera mais fácil o uso no computador, né? Apresenta mais recursos e as crianças adoram, né? Então, é possível, né, trabalhar com ele no laboratório de informática também. Não há necessidade de instalar. Ele tem uma forma de utilizar ele que é no próprio navegador, basta estar conectado com a internet. Esse tópico, né, ele se insere dentro, né, da Base Nacional Comum Curricular. E eu trouxe aqui algumas habilidades, né, que os estudantes devem desenvolver, de acordo com a BNCC, né, ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, ali a gente tem ensino fundamental 2, 3, 4 e 5. E vocês veem aí coisas, né, que têm muita relação com aquilo que a gente desenvolveu ao longo desse tópico, né? Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia, associá-los ao tamanho da sombra projetada, né? Aí está o uso do Gnomon, né? Sugerido. E eu vi lá no fórum, né? Nós temos o nosso fórum da atividade do Gnomon, ele está recheado de experiências muito interessantes. Depois eu quero, né, se vocês se propuserem, né, a comentar um pouquinho sobre a experiência do uso do Gnomon, né, trazer um pouquinho além daquilo que foi apresentado lá no fórum dessa atividade. Acho que nós podemos dedicar um tempinho dessa nossa conversa hoje a isso também, né? Ali no Fundamental 3, observar, identificar e registrar os períodos diários em que o Sol, demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu. Eu acho que um bom estudo inicial, né, que nós podemos fazer através desses softwares de simulação do céu, né? No Fundamental 4, identificar os pontos cardeais com base no registro de diferentes posições relativas do Sol e a sombra de uma vara, né? Eu costumo brincar quando eu dou os cursos de formação, né, que o Gnomon ele é um instrumento extremamente complexo, né? As pessoas ficam admiradas, né? Ah, o que é que o professor está propondo, né? E depois eu digo, é uma vara, é uma vareta colocada na vertical, né? Onde nós temos a incidência da luz solar e a partir das sombras, né, nós podemos tirar uma série de conclusões e discutir vários elementos com os nossos estudantes, né? Ali, ainda no ensino fundamental 4, habilidade, né, comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação das sombras de uma vara com aquelas obtidas por meio de uma bússola, né? Nem sempre a gente tem a bússola disponível em sala de aula, mas quando tem a bússola disponível, a gente pode fazer comparações também. E no Fundamental 5, né, no quinto ano, né, do ensino fundamental, né, nós temos ali, ó, identificar as constelações, né, associar o movimento diário do Sol de mais estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra. Isso é muito importante, né, a gente chamar a atenção de que boa parte desse movimento que nós percebemos no céu é um movimento aparente, né? É um movimento que se deve ao movimento de rotação,
da Terra, né? E por isso, né, tudo parece nascer ao leste, se pôr ao oeste, né, da gente ao longo do dia, ao longo da noite, né? E a questão da periodicidade das fases da Lua, com base na observação, né? E no registro das formas aparentes da Lua no céu ao longo de pelo menos 2 meses. Vejam que isso tá explícito na BNCC, né? Então, um pouco aquilo que nós propusemos que vocês iniciassem a fazer, né? E que eu vi que alguns já avançaram bastante na atividade 2 desse nosso tópico 3, né? Então, vejam, esse tópico ele tinha essa proposição, essa reconexão ou essa conexão nossa, né, com esses fenômenos periódicos que acontecem ao nosso redor, que nós já vimos lá nos tópicos 1 e 2, né, que deram origem a várias concepções de mundo, né? Ou seja, permearam todas as culturas desde a antiguidade e que também permitiram que nós nos organizássemos enquanto sociedade, né, ao longo desses milênios de história da humanidade, né? Então, as duas atividades, né, que nós propusemos lá, a primeira foi o uso do gnomo, né, dessa vareta, né, que aqui está colocada, né, nesse slide de uma forma bem simplificada. Tá? Se alguém gostaria de comentar, né, sobre a realização da atividade, ó, já vi que a Thalita está com a mão levantada. Thalita, se quiser já então fazer o uso da palavra, fique à vontade, né, abrir a sua câmera e o seu microfone e nos contar um pouco sobre como foi, né, que dificuldades ocorreram, né, como foi essa experiência, como está sendo essa experiência. Na verdade, está sendo um pouco complicado para mim, porque está chovendo muito, sabe, aqui. Chovendo bastante e também o céu está muito nublado, então eu não consegui ainda fazer a atividade por isso. Mas eu vou tentar Thalita, tu fazer estás amanhã. aonde? Em Só questão no da sítio. observação da Lua também, por conta dessas chuvas, eu não consegui ver praticamente o mês inteiro. Vou ver se tem a possibilidade de conseguir começar a observar agora que diminui um pouquinho a chuva. Tu tá onde mesmo, Thalita? Em Natal, Rio Grande do Norte, na região Nordeste do Brasil. Ah, até o que eu tinha uma curiosidade. Tu não conseguiu fazer a observação do sol, do meio-dia solar verdadeiro ainda, então? Sim, é Ou tu já porque tem conseguiu, muita já nuvem no conseguiu céu, até determinar? que às vezes até aparece o sol, mas tem bastante nuvem aparecendo no céu, aí atrapalha. Aham. Nós temos o nosso laboratório ao céu aberto, nem sempre ele está disponível para nossa visualização, né? A Sandra também ergueu a mão. A Sandra quer entrar na nossa conversa? Pode abrir a câmera aí, podemos conversar juntos também. Oi, professor, tudo bem? Boa noite a Tudo todos. bom? Estão me Boa vendo? noite. Então, Sim, sim. professor, olha só, eu fiquei com dúvida. Eu devo tirar a foto? Eu fiz o desenho e tal, fiz o desenho do solzinho. Eu devo tirar a foto de cima para baixo ou eu devo tirar a foto de algum lado? Eu fiquei na dúvida. O que eu faço com a foto? Tanto faz. O importante, Sandra, é que tu tire a foto sempre mais ou menos da mesma, a tua câmera sempre a mesma posição, Ah, para que tu possa mostrar em diferentes momentos. então tá bem. Se tu ficar mudando a posição da câmera, aí vai nos atrapalhar na hora de entender o contexto, né? Sim. Mas não tem uma posição
preferencial. O que a gente, né, quando a gente faz essa atividade, né, o que nós queremos destacar, né? Então, a mudança na posição da sombra e no tamanho da sombra, né? Ah, entendi. Então, eu tenho outra dúvida, professor. Eu tenho outra dúvida. Assim, o sul ele sempre é nas costas, certo? depende, se você está de costas para o sul, ele fica às suas costas. Se tu está Então, de frente para o sul, ele fica na tua frente, né? então, professor, mas eu fiquei se com costuma, né? Se costuma na escola, né? Trabalhar com né, as pessoas, o sul fica às suas costas, aí o norte vai ficar à frente, o leste à direita e o oeste à esquerda, né? Mas é até interessante, né? Algumas vezes a impressão que a gente tem é que algumas pessoas, né, saem da escola achando que o sul vai estar sempre às suas costas, não importa a sua posição, né? Mas na verdade é o contrário. Eu preciso primeiro saber onde é que é o sul e o norte para me colocar de costas para o sul, Então, né? professor, essa indagação me Então, surgiu pela quando seguinte. Essa indagação me surgiu da seguinte forma. Tá, eu sei que o sol, tipo, quando eu fui colocar a folha para, né, para fazer as fotos e tal, eu sei que o sol, digamos, ele nasce aqui, né? Digamos na minha direita, tá. Mas daí, então, é o leste, né? Mas daí o leste é a minha mão direita ou é a minha mão esquerda? Eu fiquei nessa dúvida, eu não sabia se o sul ia ficar para que lado das minhas costas. Então, se tu tá vendo o sol nascer, né? E tu te posiciona com a mão direita para esse lado, não necessariamente é o ponto cardeal leste, tá? O ponto cardeal leste, o sol vai nascer no ponto cardeal leste no equinócio, nos equinócios de primavera e de outono, tá? Só que ele sempre nasce a leste da gente, a leste. E se tu te colocar com a mão direita para o lado que o sol nasce, a tua frente vai estar para o norte. Tu pode estar um pouquinho desviado em relação ao norte, né? E para isso serve o gnomo, porque no momento da menor sombra, aí sim nós vamos ter o alinhamento norte-sul, certo? E Uhum. ali sim tu vai saber qual é o norte e o sul, que vai ser a direção da menor sombra. E se tu te coloca com a mão direita a tua mão direita para o leste, a tua esquerda vai estar ao oeste, o norte vai estar para frente, o sul vai estar para trás. Certo? Certo. Então, de maneira assim, básica, aonde nasce o sol é sempre a minha mão direita, digamos, eu me posiciono com a minha mão direita, que é o leste. É, Leste. vamos seguir usando o que quase sempre se usa nas escolas, né? Não vamos Eu subverter acho essa que essa aula orientação. impregnou na minha mente. Sei. Tu tá onde, Sandra? Eu, Chapecó? Ah, aqui em Chapecó. Então Uhum. tá. Então, com certeza. Certo? Obrigada, professor. Quer fazer mais algum comentário? Não, era só isso. Você conseguiu definir o meio-dia solar verdadeiro aqui? Eu consegui, eu tirei todas as. Aí eu fiz uma foto às 9, e depois eu fiz uma foto às 10, uma às 11 e uma ao meio-dia. Eu só não coloquei Ah, ali ainda no nosso. e você só fez até o meio-dia, então? Sim, eu fiz só até o meio-dia. Ah, bom. Mas então, fez a metade do experimento, certo? Tô quase lá. Eu sugiro, se nós temos tempo ainda, né? Eu sugiro que, se possível, né, aqueles que ainda não fizeram ele completo, e aqui a gente pode conversar sobre isso também, né? O que é fazer o experimento completo ou não, né? A atividade que nós propusemos é uma coisa, né? O que pode ser feito em sala de aula, podemos adequar às condições que nós temos, né? O Luiz, eu acho que tinha levantado a mão, desistiu. Luiz, tu quer fazer algum comentário também?
Boa noite, vocês estão me ouvindo? Boa noite, sim, estamos te ouvindo, só não estou te vendo, Luiz. Ah, tá. Deixa eu abrir aqui, ó. Tudo bem? Sim, sim, pode falar. Bom, eu já fiz essa atividade com crianças, porque eu trabalho no Planetário de Brasília, né? Ah, sim. E a gente tem uma colônia de férias lá, e cada colônia a gente tenta criar uma atividade diferente, né? E numa dessas atividades a gente utilizou o Gnomon, né? Então, Aham. assim, eu acho que, pelo menos para mim, né, em termos assim da aplicação, foi muito interessante para falar primeiro de tecnologia, né? Porque a gente levou as crianças para olhar diretamente o céu, né? O céu azul de Brasília, e levantou a questão de que como é que a gente faria para acompanhar o trajeto do Sol, né? Se a gente não tem referencial muito claro para localizar o Sol, né? No céu diurno, né? Uhum. E aí levantei uma série de questões também sobre como nós poderíamos fazer isso por um intervalo de tempo muito longo, o que tornaria a tarefa ainda mais complicada, né? E aí, a partir disso, a gente começou a discutir sobre a função da tecnologia, né? Que se você criasse um instrumento, né? Que aparentemente a gente... Você disse que o Gnomon é complexo em função daquilo que se pode fazer com ele, né? Porque, do ponto de vista tecnológico, ele é uma das coisas mais simples que existem, né? É só uma coisa fincada no chão, Sim, sim. cuidado Sim, de não é uma deixar, né? uma brincadeira, né, que eu É, faço. pois é, a inclinação, Mas né? ele é complexo É, do que tu consegue obter com ele, né? nas consequências, né? São várias, né? Possibilidades, estações do ano, cálculo da duração exata do ano, uma série de coisas, né? E assim, e isso foi muito interessante, porque depois que as crianças começaram a problematizar essas possibilidades, né? Do quanto a tecnologia facilitaria o processo, a gente usou uma haste de madeira e colocou uma bolinha de ping-pong na ponta da haste, né? E depois que a gente fez as marcações ao longo de uma manhã inteira, a gente, usando as sombras e essa bolinha de ping-pong, a gente conseguiu mostrar para as crianças as posições que o Sol esteve, né, usando a sombra do Gnomon, né? E assim, evidentemente, para você descobrir a sombra mínima, tu tem que esperar, né, e fazendo várias observações até tu calcular a sombra mínima. E nem sempre ela vai coincidir com o meio-dia horário, né? Dependendo do período, do momento que você está marcando, esse valor vai variar em relação ao meio-dia do relógio, né? Por isso que a gente tem que marcar, né? E ver, assim, o que é que eu fiz? Eu usei aquele site, o Time and Date, né? Para ver que horas o céu estaria a pino, né? Em Brasília, né? No dia que eu fiz o experimento. E aí eu peguei essa informação, então eu sabia exatamente o horário que a sombra ia estar mínima, né? Só essas observações assim que eu tenho para fazer, porque eu já fiz o experimento numa situação pedagógica, né? Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. E o Luiz trouxe alguns elementos, né? O experimento completo, ele exige, além da observação, ele exige paciência também, né? Que é algo que também hoje em dia se exerce pouco, né? A paciência da observação, né? Então, duas coisas envolvidas ali que se usa, né, pouco no dia a dia, né? Normalmente hoje, né, com a vida acelerada que se leva, né, se busca fazer as coisas acontecerem mais rapidamente, né? E o Gnomon, ele não é como um simulador de computador, né? Em que nós podemos fazer o sol passar no céu rapidamente. Mas, por outro lado, ele nos mostra coisas que um simulador de computador, pelo menos um simulador do céu, não consegue nos mostrar. E aqui, então, eu queria só chamar a atenção para alguns aspectos, né? Uma coisa é a atividade que nós sugerimos que vocês fizessem, né? Que é uma atividade que exige
que nós tomemos um período da manhã e um período do meio para o fim da manhã e do início da tarde para realizar, né? Eu sugiro que vocês, talvez, né, inicialmente, aqueles que quiserem refinar um pouco, né, o que já fizeram, né, que peguem, por exemplo, ali um horário, talvez 10 da manhã, 11 da manhã, 10, 10 e meia, 11 da manhã, né? Mas depois, entre 11 e meia e meio-dia e 30, façam medidas em tempos mais curtos, né? Porque o que vai acontecer? A sombra, né? Ela vai iniciar. Nós temos o Sol na manhã ao leste, né? Então a sombra vai estar no sentido contrário, para o oeste, né? E o que vai acontecer? Depois do meio-dia solar, né? Até então, até o meio-dia solar, essa sombra vai reduzir e nós vamos ter a menor sombra, né, no nosso meio-dia solar local, né? Que no nosso local nós vamos ter a menor sombra, que dificilmente vai coincidir com o meio-dia do relógio. Tá? Num acaso muito grande pode acontecer, dependendo do lugar onde nós estejamos. Tá? Mas passado essa sombra mais curta, vai começar a sombra, vai inverter de lado, né? Porque o Sol vai começar a ir para oeste e a sombra ela vai aumentar novamente. Se nós pegamos só o período da manhã, nós não temos certeza de quando aconteceu a menor sombra. Se nós nos baseamos, né, pelo relógio, né, e fazemos meio-dia, então eu vou medir a sombra. E vou dizer, não, aqui ao meio-dia é a direção norte-sul, nós corremos um grande risco de estar errando. Tá? Porque provavelmente, né, aqui em Chapecó, por exemplo, meio-dia e 15, meio-dia e 20 do relógio vai ser o nosso meio-dia solar, né? Então, aqueles que fizeram só pela manhã ou só pela tarde, né, eu mantenho o desafio de tentarem fazer no período completo. Entretanto, em sala de aula, a exceção, né, daquelas escolas de período integral, né, e aqui eu gostaria que vocês colocassem no chat, né, quem está por aqui, se atua em alguma escola de período integral que tenha os alunos tanto pela parte da manhã quanto pela parte da tarde, né, e facilita que se faça esse tipo de experimento. Mas mesmo aqueles que não estão com os alunos pela manhã e pela tarde, eu faço uma outra sugestão, né? Que faça as observações ou pela manhã ou pela tarde. Então, o Arley colocou ali, que é período integral, né? O que possibilita, então, é de pegar algumas turmas ou alguns alunos, fazer um acompanhamento e fazer realmente a determinação do meio-dia solar verdadeiro, né, da direção norte-sul. Mas voltando, aqueles que não têm essa condição, né, eu sugiro que façam com os estudantes, mesmo que seja pela manhã ou pela tarde, que analisem com eles os tamanhos das sombras, as direções das sombras, e desafie eles a fazer em casa. Fazer com os pais, fazer com os avós, né? Porque essa é uma questão interessante, né? Que hoje a gente tem uma base nacional comum curricular que, de certa forma, ela privilegia os, né, conhecimentos astronômicos, diferentemente de, por exemplo, né, quem já passou pela escola há algumas décadas atrás, né, praticamente não estudou nada de astronomia, né? E muitos dos nossos adultos do dia de hoje, que são pais, que são avós, né,
também perderam essa conexão com os fenômenos, né, astronômicos. Então, né, eu vejo que cabe uma sugestão, ou talvez uma atividade para casa, né, dos estudantes, e serve como uma atividade, né, que a família pode fazer juntos, que podem aprender juntos também, né? Reconectar não só o estudante com esses fenômenos que estão ao seu redor, né? Mas também as famílias, né? Irmãos mais velhos, pais, que muitas vezes não tiveram oportunidade de fazer essa discussão, né? Que muitas vezes não percebem esse caminho do sol no céu, né? E aí os locais chuvosos, né, vão ter que aproveitar momentos de sol, né? Eu sei que a gente tem alguns locais na nossa, né, no nosso país, né, que chovem bastante, inclusive aqui em Santa Catarina. E uma outra sugestão que eu também gostaria de deixar para facilitar é que essa atividade, dependendo da orientação das janelas que vocês têm nas salas de aula, né? Essa atividade pode ser feita dentro de sala de aula também, né? Então, se eu tenho sol que entra dentro de uma sala de aula, eu posso, né, de uma forma bastante simples, em cima de uma mesinha, colocar né, uma folha de papel, colocar uma garrafinha d'água, né, em pé. Se tiver uma pontinha, né, um alfinete, alguma coisa assim, melhor. Se não, se ela tiver né, na tampa dela tiver uma parte mais estreita, melhor. Caso contrário, também não há necessidade. A própria tampa, a própria parte superior das garrafas, elas são, né, mais estreitas. E facilita, porque em geral tu consegue ter um objeto que fica, né, na posição correta. Muitas vezes, quando a gente faz com o lápis, simplesmente, tem um pouco de dificuldade de manter ele na vertical, né? Então, podemos adaptar, né, a nossa atividade de forma que nós possamos levar essa ideia né, para os estudantes, ou fazer em sala de aula, com acompanhamento do professor, ou levar também para suas, né, famílias realizarem a experiência, certo? Não sei se vocês têm alguma dúvida ainda em relação a essa atividade, ou gostariam de fazer algum comentário, podem colocar ali no chat. Alguém mais gostaria de expressar aí né, suas considerações, as suas percepções com essa atividade aí que nós propusemos? Sim? Não? Então, eu gostaria agora de trazer para vocês um outro elemento, que é em relação à observação da Lua, né? E a atividade que nós propusemos é a observação de um ciclo lunar, partindo que seja da Lua nova, né? Ou uma Lua crescente, né? Percebendo, né, qual é o objetivo de acompanhar um ciclo lunar. Né, que nós podemos perceber, né, que nós possamos perceber que a Lua muda a sua aparência, né, dia após dia. A fração iluminada dela muda constantemente, né? E que a Lua está no céu, né, em diferentes períodos do dia, né? Quebrar um pouco aquela ideia de que durante o dia nós temos o Sol e durante a noite nós temos a Lua, que não é verdadeira,
né? Porque a Lua ela transita, né? A Lua, por ela girar ao redor da Terra, ela tem um movimento próprio bastante significativo para nós, observadores aqui na Terra. É diferente dos outros objetos que nós vemos no céu, mudando de posição, né, de forma significativa por causa da rotação da Terra, a Lua, né, além dessa mudança de posição devido à rotação da Terra, ela também tem uma mudança significativa devido ao seu movimento próprio, ao movimento da Lua ao redor da Terra, né? E isso faz com que ela mude a posição relativa em relação ao Sol, né? Dia após dia, né? Nós, com isso, é isso que nós queremos mostrar. E vocês já devem, né? Eu vi que alguns fizeram, né? Alguns já colocaram lá no fórum, né? Alguns já relataram, né? Inclusive aqui hoje, né? Que a chuva não tem deixado fazer essa atividade, né? E perceberam, né? Que além da mudança na aparência, na fração iluminada, os horários mudam bastante, né? Então, essa é uma atividade que vocês não conseguem fazer junto com os estudantes, porque um ciclo completo, eu quero dizer, tá? Um ciclo lunar completo, mesmo que nós tenhamos aí 28 dias de céu aberto, sem nuvens, sem chuva, tá? Vocês não vão conseguir fazer com os estudantes, porque os horários que a Lua está disponível no céu, né, ao longo de um ciclo lunar completo, né, dificilmente vocês vão estar com os estudantes todo esse período, todo esse horário. Então, né, dito isso, eu queria eu não estou dizendo aqui para vocês não fazerem a atividade 2, certo? Vocês têm 2 meses aí para tentar fechar as lacunas e conseguir acompanhar um ciclo lunar completo, né? Que vai ser discutido novamente com vocês lá no tópico 6 das fases da Lua, né? Essa atividade, ela colocada aqui no tópico 3, a nossa intenção não era que vocês encerrassem ela no tópico 3, mas sim que vocês seguissem, porque de acordo com a nossa agenda, o tópico 3 ele tem, né, 2 semanas de duração. E um ciclo lunar vocês precisam pelo menos 4 semanas. O objetivo é que vocês façam esse registro e essa observação até, né, o momento que vocês vão chegar lá no tópico 6. Tá? Entretanto, né, e aqui eu chamo a atenção, né, para uma alternativa que nós podemos fazer com os estudantes. E eu estou chamando aqui de oportunidade para observar a Lua na escola. O que eu penso, né? Na escola, nós podemos marcar, né, alguns horários, né, dedicar alguns horários para a observação da Lua. E é uma observação rápida que deve ser feita, né? E eu pensei, e eu estou trazendo para vocês, 3 horários distintos, né? 8 horas da manhã, 12 horas e 18 horas. Aqui tem, né, uma flexibilidade de horário que... O que eu quis trazer aqui, né? Eu quis trazer a proposição para vocês no momento que os alunos chegam na escola, pela manhã, o momento que eles saem, final da manhã, o momento que eles chegam no começo da tarde, o momento que eles saem no final da tarde.
escolher um deles, tá? E aqui, nesse sentido, o nosso objetivo não é observar um ciclo lunar completo, mas sim observar alguns dias e perceber essa mudança na aparência e na posição da Lua, né, ao longo desses dias. E isso, né, eu fiz um planejamento usando lá o Stellarium e eu fui buscar, né, o que nós podemos ver às 8 horas da manhã no mês de agosto. Então, no mês de agosto, a partir do dia 11 ao dia 20 de agosto, nós podemos perceber às 8 horas da manhã, no dia 8, uma lua 94% iluminada, próximo do horizonte oeste, e dia após dia, essa lua anda no céu e se aproxima do horizonte leste, que vai chegar lá pelo dia 20. Tá? Não exatamente do horizonte leste, mas lá pelo dia 20, a Lua começa a ficar muito próxima do Sol, às 8 horas da manhã. Né? E o Sol, às 8 horas da manhã, ele está lá no horizonte leste, né? Ele está próximo do horizonte leste. Vocês vejam, acompanhando do dia 11 ao dia 20 de agosto, os estudantes podem perceber uma lua que vem da lua cheia, que é no dia 9 de agosto, e vai à lua nova, que é lá no dia 23 de agosto. Ou seja, uma transformação muito grande nessa lua, que está praticamente cheia e vai, né, depois aí de 9 dias, ela vai estar indo para a lua nova. Tá? E assim outros períodos do mês, né, que a gente tem, só que nos outros horários. Então, perto do meio-dia, nós temos do dia 17 ao dia 20, ela no céu também minguante, né? E do dia 25 ao dia 31, ela vai ter passado por lua nova, né? E vai começar a crescer novamente. De nova, ela vai a crescente, né? Então, vocês vejam, no dia 25, ao meio-dia, o que acontece? A gente tem o Sol no alto do céu, né? A Lua vai estar um pouquinho afastada do Sol, né? 6% iluminada. Do dia 25 ao dia 31, praticamente uma semana, né? Ela vai se afastando do Sol. Isso é interessante também. Perceber, né? Às 8 horas da manhã, de 11 a 20, eu posso perceber a Lua se aproximando do Sol. Às 12 horas, do dia 17 ao dia 20, eu posso perceber a Lua se afastando, né? Do Sol. Certo? Desculpa, do dia 17 ao dia 20, ainda, né, se afastando do Sol, se aproximando do Sol, e do dia 25 ao 31 se afastando. Então, vocês vejam, a posição da Lua no céu em relação ao Sol, eu consigo, eu não preciso acompanhar um ciclo lunar completo para perceber essa mudança de posição da Lua no céu em relação ao Sol, essa mudança, né, da posição da Lua no céu no mesmo horário. Essa mudança na aparência, na fração iluminada da Lua. Tá? E a mesma coisa ali no dia 18, desculpa, às 18 horas, para aqueles estudantes que estão deixando a sala de aula, né? Estão saindo no final da tarde. Então, antes de liberar os alunos, né, eu posso dizer, vamos olhar a Lua agora, e vamos ver onde é que ela está. No dia 1º, que é hoje, né? A Lua ela está às 18 horas, bem no alto do céu, né? E hoje nós temos a Lua praticamente o quarto crescente, né? Se a Lua cheia é dia 9, amanhã é o quarto crescente. Então, hoje ela está 54% iluminada, né?
E aí depois ela vai indo, né, até a iluminação máxima, né, lá pelo dia 9, mais ou menos. Ali eu já, se vocês forem ver no estelário, entre dia 8 e 9, na verdade, se eu não me engano, é na madrugada do dia 9, nós temos a lua cheia, tá? Então, de novo, de 1º a 8 eu vou ver a lua crescente indo para cheia, né? E depois eu vou conseguir ver nesse horário a lua de novo lá no final do mês, dia 25 até o dia 31, também, né? Às 18 horas. Então, o que eu quero com isso, né? É trazer uma atividade um pouco diferente daquela que a gente sugeriu para vocês, né? Que é observar períodos em que eu posso acompanhar a Lua no mesmo horário. Eu vou encontrar ela no mesmo horário no céu, entretanto em posições diferentes, tá? Queria agora que vocês comentassem um pouco. Alguém aqui que está no grupo já começou a fazer a observação da Lua, né? Ou em casa, né? Ou sem estudantes, ou então com estudantes já, né? Deu esse desafio aí para eles, né? Alguém gostaria de comentar? Eu vi que alguns colocaram lá no fórum, né? Algumas percepções dessa atividade já foram colocadas lá no fórum. Ó, a Elaine disse que ela está iniciando. Tu quer compartilhar conosco, Elaine, né? Comentar como que tu pensou em fazer? Tu pensou em fazer com os estudantes? Como que tu está planejando essa atividade aí com os estudantes? Tu tem condições de, pelo menos, abrir o áudio e falar conosco, mesmo que não consiga abrir o vídeo? Ou tu não tem o microfone aí? Alguém gostaria de levantar o braço aí e compartilhar conosco como é que está sendo essa atividade de observação da Lua? A Ilane ela está iniciando nas aulas de ciências e tecnologias, tá? Olha aí, tem mais gente colocando ali. Vamos ver o que sai. Aparentemente ninguém quer falar. Hoje estão mais tímidos, né? Essa é uma atividade que ela exige um pouquinho mais de planejamento, né? Então, e também foi deixado um tempo maior aí para vocês estarem trabalhando com a atividade da observação da Lua, certo? Vou dar um tempinho ali para o pessoal estar digitando. Vamos ver o que sai dos comentários aí no nosso chat. Ah, tem mais isso, né? Aqui em Santa Catarina também, as aulas reiniciam dia 4, né? Então, em muitos lugares, as aulas deram uma parada, né? Essa semana aí vocês estavam de férias? Semana do Dia dos Pais, né? Então, essa semana também, né? Tivemos essa parada, alguns fizeram, né? Nesse período agora, vamos retomar, né? Que tipo de manual, né? Tu pensaria? Existe, em relação à Lua, tem um livro que eu acho bem interessante, que é de um professor lá da UFMG, eu acho, que ele fez, mas aí ele é mais elaborado, assim, né? Ele traz fotografias da Lua ao longo de um ciclo lunar completo. Ele foi fotografando a Lua dia após dia, né? Depois da Lua nova,
primeiro dia do ciclo lunar, ele foi fotografando e descrevendo, né, quais eram as crateras, os mares, né, que iam aparecendo. Aquele livro lá eu acho bem interessante. Eu não tenho ele em mãos agora, mas depois eu posso encaminhar, né? O Luiz quer falar? Pode abrir o áudio e falar, Luiz. Fica à vontade. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu estava assim, me referindo à ideia de montar uma espécie de diário de observação, né? Que de alguma maneira facilitasse o processo de observação e de registro da criança, né? Porque se você coloca uma coisa muito solta, né, a forma como isso pode dificultar um pouco o trabalho da criança. Então, talvez. Eu vi que alguns cursistas fizeram um diário, né? Lá no fórum tem alguns que fizeram um diário, né? Que eles botaram o dia tal, né? Onde que estava a lua, qual era a fração iluminada, né? É uma estimativa que a gente pode fazer também. O gabarito que a gente propôs ali na atividade, a ideia é se fazer o desenho, né? Se colocar o desenho representando a parte iluminada e a parte escura. Aí o Leandro, ele está perguntando quais anotações são importantes, né? Leandro, então, eu acho que o desenho, mais até do que a fotografia, o desenho ele é interessante, a gente representar a parte iluminada e a parte escura da luz. As informações que eu vejo que são relevantes, né, até para a gente perceber as mudanças, né? O horário que se encontra a Lua no céu, tu vai, ao longo de um ciclo lunar completo, tu vai perceber que varia bastante esse horário, né? Então vai ter épocas do mês que nós só vamos encontrar a Lua, né, durante o dia no céu, tem épocas que ela vai estar à noite no céu, né? E a posição. E aí nós podemos usar como referência o horizonte leste, horizonte oeste, no alto do céu, né? Se quiser ser um pouco mais específico, do alto, né? Entre o alto e o leste, entre o alto e o oeste do céu, né? Nesse sentido. Porque o que mais interessa no momento que você faz a observação de um ciclo lunar completo é a posição onde se encontra a Lua, né? A fração iluminada, né? E o horário da observação. Né? E tu vai perceber que se tu tentar observar a Lua sempre no mesmo horário, vai chegar um momento que tu não vai encontrar mais ela no céu naquele horário. Tá? Isso é interessante, né? Qualquer horário que tu escolher, vai chegar um momento que tu não vai conseguir encontrar a Lua no céu naquele horário. E não é pelo fato de que é a Lua nova e ela está na direção do Sol, né? Mas justamente porque ela muda, né? Ela vai mudando a posição relativa em relação ao Sol ao longo de um ciclo completo. Ok, Leandro? Acho que era mais ou menos isso, né, que você gostaria de saber, né? Então, e com isso a gente consegue perceber essas mudanças aí, certo? Luiz, depois eu coloco lá no grupo de WhatsApp, tá? Uma fotinho do livro, tá? Da capa dele, e para vocês poderem buscar. Tá? Eu faço isso logo na sequência que a gente encerrar aqui, para mim não esquecer. Tá? É muito interessante. É um ensaio fotográfico, né, que ele fez, e a gente consegue perceber, né, nas diferentes e é interessante, eu não sei, alguém aqui tem, coloquem aí no chat aí, alguém tem o hábito de observar a Lua pelo telescópio? Alguém tem telescópio e usa regularmente?
Coloque aí no chat para a gente ter uma ideia, né? Porque o que acontece, né? As crateras da Lua, elas se mostram mais relevantes, digamos assim, né? Na região que fica, né? Nós chamamos de terminadores. É aquela borda entre a região, né? Aquela fronteira, melhor falando, né? Entre a região clara e a região escura da Lua. Então, quando eu tenho um ensaio fotográfico que vai pegando o ciclo completo, né? Pega a Lua noite após noite, nós vamos percebendo que noite após noite algumas crateras se destacam mais do que outras, né? Algumas pessoas erroneamente acreditam que ao telescópio é melhor nós observarmos a lua cheia, mas não, a lua cheia ela é muito iluminada e nós não conseguimos ver com nitidez as crateras quando é lua cheia. Então, quando é crescente é o melhor período, né? E não precisa ser quarto crescente, mas durante todos os dias em que a lua está crescendo, né? Nós conseguimos ver com mais detalhes as crateras. Tá? Hoje nós estamos com a lua crescente. O Leandro disse que usa um binóculo. O binóculo ele é interessante, porque o binóculo já nos proporciona, né, nós vermos as crateras. Né? Não precisa uma grande ampliação, não precisa um instrumento com uma grande ampliação para nós fazermos um passeio pelas crateras da Lua. Certo? Isso aí. Binóculo, telescópio. Sim, sim. Leandro, para a Lua, nós não temos a necessidade de ter um local tão escuro, tá? Para observar. Porque a Lua é um objeto bem brilhante. Então, mesmo aqui quando nós fazemos observação do céu com os telescópios, abertos ao público, né? Em geral, nós vamos para lugares que não são escuros. Aqui em Chapecó, por exemplo. Nós vamos para um parque, para uma praça, porque é onde as pessoas estão, né? É onde nós sabemos que vai ter um público mais... nós vamos atingir um público maior. A Lua e os planetas não exigem que a gente vá a um local muito escuro. Entretanto, para observação de estrelas, aglomerados de estrelas, nebulosas, galáxias, aí nós já precisamos realmente ir para lugares mais escuros. Temos alguns aqui na região também, mas quanto mais escuro nessa situação, quanto mais escuro, melhor. Para fazer astrofotografia também do céu estrelado, né, de objetos que a gente chama de céu profundo, né, que são todos os objetos que estão fora do sistema solar, se usa essa expressão, observação do céu profundo, né? Aí nós precisamos realmente de lugares mais escuros, tá? Em relação a planetas e estrelas, né, constelações, vocês têm já alguma experiência com os alunos, né? Comentem aí, né? Eu coloquei aqui, trouxe também novamente do Stellarium, né? Uma simulação do céu de hoje aqui em Chapecó, e nós estamos passando por um período de poucos planetas disponíveis para observação, né? Vocês podem ver aqui, ó, que nós temos, né, não sei se vocês conseguem enxergar, tá pequenininho, né? O planeta Marte. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco.
né? Acredito que tenha aumentado aí para vocês também. Aumentou? Me digam aí no chat se ficou mais visível, né? Para mim, aqui aumentou consideravelmente a tela de exibição. Então, nós temos, ó, visível no céu noturno, agora nesse período, apenas o planeta Marte, né? E aí, hoje, conforme a Roberta, né, nos chamou a atenção, hoje nós temos a Lua crescente no céu. Vocês vejam, aqui está representado a Lua crescente. Na simulação, ela só vai mostrar o formato real da Lua se eu fizesse um zoom aqui, tá? Aqui eu não estou com o Stellarium realmente aberto, eu fiz um print desse momento aqui, que é das 19h16, então 7h16, né? Daqui a alguns minutos, daqui a 11 minutos. E a Lua ela está no alto do céu, ou seja, ela está muito próximo, né, da Lua crescente, né? Ó, a Márcia nos colocou uma coisa ali, ó. Hoje eu trabalhei com o app Solar System Scope. Muito bom. Estudantes baixaram nos tablets para fazer as observações. Então vocês vejam, esse é um outro aplicativo, né? Que ele permite nós, se eu não estou enganado, Márcia, talvez me corrija, mas é aquele da NASA, né? É esse que tu está falando? E permite que a gente viaje dentro do sistema solar, né? Que nós manipulemos ali, né, diferentes posições, que nós vejamos a posição dos planetas, né? Planetas anões, luas, né? Dependendo, eu posso ampliar, posso visualizar de diferentes posições, né? Então, esse é um aplicativo, né, que nós podemos usar no computador. O Stellarium, eu vejo, além do Stellarium, outros, né, aplicativos de simulação do céu, eles são uma ferramenta muito interessante no estudo, né, do céu, das constelações e no planejamento, né? Eu considero o Stellarium, é lógico que eu uso ele no planetário para mostrar céu, mas enquanto professor, eu vejo que o Stellarium ele é uma ferramenta que nós podemos planejar e indicar aos alunos, né? Porque, em geral, os alunos não estão conosco em sala de aula à noite, né? À exceção do ensino médio, né? Mas os pequenos não vão estar conosco, né, em sala de aula. Então, através do Stellarium, nós podemos indicar para os alunos que objetos eles podem encontrar no céu, né? Aqui vocês podem ver que além de Marte e da Lua, nós temos algumas estrelas indicadas, mas aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Aqui o Cruzeiro do Sul, né, constelação do Cruzeiro do Sul. Aqui a constelação do Escorpião, né? Que são constelações que são fáceis de se reconhecer no céu, né? Nós temos 88 constelações oficiais. Dessas 88, não são muitas que se consegue reconhecer com facilidade no céu. Cruzeiro do Sul é uma delas, o Escorpião é outra, né? Que é uma constelação característica agora do inverno. Então, vocês vejam que hoje à noite, aqui em Chapecó, o Escorpião, ao pôr do sol, ele está bem no alto do céu, né? Nós estamos aí no meio do inverno, né? E ele vai estar no alto do céu, né? E no verão, principalmente, nós vamos ter a constelação de Órion, que apesar de não ser muito reconhecida como o formato de Órion, do caçador, né?
ela é bem facilmente reconhecível por causa das Três Marias, que muita gente acha que é uma constelação, mas as Três Marias, elas não constituem por si só uma constelação. Elas fazem parte da constelação de Órion, que é uma constelação característica do verão, né? Para nós aqui no hemisfério sul. Tudo isso, né? Escorpião é uma constelação característica do inverno no hemisfério sul, certo? E aqui, ó, nós temos Alfa e Beta do Centauro, né? Ou Rigel Centauros e Radar, né? Que são, então, ao redor do Cruzeiro do Sul, nós temos a constelação do Centauro, né? E Alfa do Centauro vai nos indicar a estrela mais próxima de nós depois do Sol, a cerca de 4,2 anos-luz, né? O Luiz nos chama a atenção, né, que as Três Marias são um asterismo, né, que são conjuntos de estrelas que nos indicam alguma coisa, né, que nos dão a impressão de ter um determinado formato ou são facilmente reconhecíveis, mas elas por si só não constituem uma constelação, né? Então, as Três Marias, elas são três estrelas, né, relativamente brilhantes, né, praticamente equidistantes umas das outras, né? O que chama bastante atenção. E elas são um asterismo, né? Nós temos vários asterismos, inclusive os asterismos muitas vezes nos ajudam a identificar uma constelação no céu, né? A região de uma constelação no céu, mesmo sem conseguir formar a figura como um todo daquela constelação, tá? Eu não consigo mostrar aqui, Leandro, porque eu tenho só um print, tá? Não estou com o Stellarium aqui aberto, tá? Se eu não me engano é de madrugada, né? Eu não lembro, vocês têm aí o horário correto do pico da chuva Aquarídeas, tá? É na constelação do Aquário, daí vem o nome, né? Aquarídeas, tá? Mas eu não sei agora te indicar nessa imagem aonde que ela vai estar, tá? A Risiele está escrevendo ali, tá? Talvez ela tenha a informação, tá? Enquanto ela escreve, eu vou fazer uma consulta rapidinha aqui, tá? No Stellarium, pode ser que eu consiga trazer essa informação para vocês ainda. Vamos ver o que a Risiele nos traz de informação, né? A Risiele está acostumada a observar chuvas de meteoros, né? Então pode ser que ela tenha essa resposta aí na ponta da língua, né, para essa dúvida. Até se quiser, Risiele, falar, né, abrir o microfone e falar, fique à vontade também, tá? A gente está aqui para trocar as nossas informações. Tá? Boa noite, professor Daniel. Boa noite, Risi, tudo bom? Tudo bom? As últimas 3 noites foram noites de céu limpo aqui para nós, aqui do sul do estado de Santa Catarina, e a gente conseguiu ver razoavelmente, acompanhar, né, a Delta Aquarius e a Alpha Capricornídeos as últimas 3 noites. São meteoros rápidos de brilho mais fraco, semelhante varia entre o brilho de Saturno e algumas outras constelações que estão visíveis no céu agora à noite. Mas entre 0,9 e 1,9, mais ou menos, a magnitude desses meteoros que estão passando. Geralmente são curtos, eles partem ali do radiante do Aquário e de Capricórnio, e aí eles vão
cortando o céu para várias direções. Eles partem dali para várias direções no céu. Então, o legal é ficar sentado, né? De preferência, utilizem uma cadeira de praia. Para não ficar com dor no pescoço, porque são várias horas de observação e entra a noite adentro, porque ele vai estar no zênite, no ponto mais alto, a partir da meia-noite. Então, a gente começa agora perto das 21 horas, já começa a observação, e aí pode entrar noite adentro até ele sair, se dá de ver bastante meteoros. Uma diferenciação que a gente percebeu é que os meteoros que estão saindo da constelação de Aquário são mais rápidos e, assim, puxando para o branco. Os meteoros da constelação do Capricórnio, da chuva de Capricórnio, alguns tendem a ser amarelados, um pouco mais lentos e até mais brilhantes, mas são raros esses mais brilhantes. Muito obrigado, Risiele. Nada como ter alguém que está acompanhando, né, com afinco, né, essas observações. Então, o Leandro acho que caiu agora, que tinha, mas para quem está aqui ainda, né, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, Aquário ele não está visível ainda, ele nasce a leste, né? Ali pelas 21 horas, conforme a Risiele nos falou, né? Então, e aos poucos ele vai, então, ao longo da noite, a constelação vai ficando mais alto no céu, e a Risiele, ela comentou, ela falou sobre o radiante, né? Talvez não seja um termo que seja do conhecimento de todos aqui, né? Mas a chuva de meteoros, ela tem um ponto, né? Uma região de onde partem esses meteoros. Essa região é chamada de radiante. Então, a chuva, né? Aquarídeas, ou de aquários, né? Ela tem o radiante nessa constelação. Ou seja, a gente tem a impressão de que os meteoros eles estão saindo, né? Partindo dessa região. Né? E só para trazer um outro elemento, né? Que talvez seja de curiosidade de muitos aqui, né? A origem dessas chuvas de meteoros, né? E o que são, na verdade, né? As chuvas de meteoros, porque, né? De uma hora para outra tem alguns dias no ano, né? Em que nós temos um maior número de meteoros, né? Então, os meteoros que erroneamente, né? É um nome ruim, né? Também são chamados de estrelas cadentes, né? Eles são pedaços de rocha, né? Até mesmo grãos de areia que acabam penetrando na nossa atmosfera e esquentam muito. E quando eles esquentam, eles acabam brilhando, né? Então, tem um objeto muito quente que risca a nossa atmosfera e com isso nós conseguimos ver o brilho. E normalmente a chuva de meteoro ela acontece quando a Terra atravessa uma região por onde um tempo atrás algum cometa passou, né? Algum cometa passou pelo sistema solar e deixou um rastro de detritos, um rastro de pequenas partículas, pequenos pedaços. E de tempos em tempos, normalmente uma vez por ano, porque a Terra gira ao redor do Sol, né? Uma vez por ano a Terra cruza essa região. E aí nós temos algumas noites em que nós temos um número maior de objetos entrando na nossa atmosfera. Né? A Risiele tinha pedido a palavra. Né? A Márcia, sim, essa faixa esbranquiçada que aparece aqui é a chamada de Via Láctea. Né? Quando eu olho essa região do céu, que é uma região que tem uma concentração maior de estrelas,
eu estou olhando na direção do disco da nossa galáxia. Tá? A Risiele quer complementar com alguma coisa que você gostaria de falar? Ah, tá, entendi. Entendi o que tu queria chamar atenção. A Risiele está chamando atenção que os detritos dessa chuva de meteoros em específico, eles estão relacionados ao cometa 96P. Tá? Então, esse cometa, quando ele fez a sua passagem pela região próxima do Sol, né, ele foi deixando, então, pedacinhos, digamos assim, e a Terra, uma vez por ano, ela atravessa essa região e dá origem a essa chamada chuva de meteoros. Tá? Que também a Risiele chamou atenção, né? Vocês devem ir para um local escuro, porque nem sempre eles são muito brilhantes, né? E ficarem bem acomodados olhando para o alto, de preferência, né, deitados ou numa cadeira espreguiçadeira, né? Porque se tu fica sentado ou em pé, com a cabeça virada para cima, né, não vai demorar muito, o pescoço vai começar a ficar dolorido. Certo? Pessoal, nós estamos nos aproximando de 1 hora e passamos já de 1 hora e 16 minutos aqui de conversa, né? De minha parte, eu acho que a nossa conversa já foi bastante produtiva, né? Acabamos nos trazendo outros elementos, né? Além daqueles que estavam sendo discutidos diretamente no nosso tópico 3, né? Na semana que vem, eu acho que a partir de amanhã, se eu não me engano, né, de acordo com a nossa agenda, a partir de amanhã ficam disponíveis para vocês os materiais do tópico 4, né, onde o professor Marcos e o professor Rodolfo, né, elaboraram um material onde discute o formato da Terra, a gravidade e assim por diante. Tá? Então, é um tópico que já fica disponível, né, para que vocês façam os estudos. Tá? Antes do momento síncrono do tópico 4, nós vamos fazer a chamada para um encontro síncrono que não está relacionado a nenhum dos tópicos, que pela primeira vez nós estamos incluindo no nosso curso, que é uma discussão sobre o ensino de astronomia e a acessibilidade, né? Então, como trabalhar astronomia para pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Nós encontramos nas salas de aula e muitas vezes temos dificuldades de trabalhar com esses estudantes, né? Ou que não enxergam, ou que não veem, né? E assim por diante. A professora Sueli Francisca, do Centro de Educação à Distância, da UDESC, ela tem um trabalho voltado a essa área, e nós vamos ter uma mesa redonda, né? Se eu não me engano, no dia 13 de agosto, né? Voltado a esse tópico específico, essa questão em específica, que não faz parte dos nossos tópicos de estudo, mas que faz parte da nossa realidade em sala de aula, né? Muitas vezes encontramos em sala de aula essa realidade. Certo? Alguém gostaria ainda de fazer alguma pergunta, algum comentário? Né? Fica à disposição a palavra de vocês. Caso contrário, nós vamos encerrar o nosso encontro de hoje, né? Desejo aí um ótimo final de semana para vocês, né? Que tenhamos céus limpos, né? Para que possamos fazer mais e mais observações, para que possamos colocar em prática um pouco daquilo que vimos hoje durante o nosso encontro. Certo?
Márcia está escrevendo, né, está agradecendo. Também agradeço a presença de vocês, né? E nos vemos, então, na discussão que nós vamos fazer sobre acessibilidade no ensino de astronomia. Certo? Um grande abraço a todos e a todas. Para quem está terminando as férias, né? Que semana que vem recomecem as aulas, né? Com bastante sucesso, né? Com retorno aos estudantes.